Olá, de volta com o podcast Eleições 2024, os caminhos da política, consórcio de mídias Portal Meion e T7 News. Hoje, dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito de Caçapava, eu recebo aqui no estúdio o Paulo Eugênio, que é o candidato a prefeito pelo MDB. Paulo Eugênio é vice-prefeito na cidade de Caçapava. Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Reinaldo. Mais uma vez, muito obrigado por estar participando aqui, estar trazendo aqui essas mensagens e o que a nossa cidade precisa. Então, eu quero cumprimentar aqui todos os ouvintes do portal, todo mundo que nos assiste. E vamos lá, né? Bom, já está confirmada a candidatura, né? Passou pela convenção, o seu vice é o Alexandre Rax, e você tem aí um grupo de candidatos a vereador, todos do MDB, é isso? Exatamente. A gente está saindo com chapa pura, conseguiu montar um grupo, né, de pré-candidatos a vereadores de vários segmentos da sociedade, vários líderes da sociedade, que pode estar representando bem o MDB no legislativo do município. E foi confirmado a minha candidatura, né, como prefeito e do Rax como vice. Eu te apresentei como vice-prefeito de Caçapava, né? Você foi eleito vice-prefeito em 2020, mas teve aí um rompimento com a prefeita. Você hoje atua ainda como vice-prefeito ou não? Está totalmente fora da prefeitura e dedicando somente à campanha? Não tenho mais nada com a prefeitura. Desde fevereiro que eu me desliguei e agora eu estou só na campanha mesmo, trabalhando e colocando as propostas que a cidade precisa. De campanha você tem experiência, né? Até porque você também já foi vereador em Caçapava, né? E participou da campanha que te elegeu vice em 2020. Exatamente. Pelo Legislativo eu fui assessor de vereador, fui vereador. Eu consegui desenvolver um trabalho junto em 2008, fui líder de governo, passamos muitos projetos pelo Legislativo, então já é uma experiência, uma bagagem também que eu trago aqui hoje comigo. E o que te levou a ser candidato a prefeito, né? Já foi vereador, enfim, trabalhou com assessoria, foi vice-prefeito, agora prefeito, né? Que realmente é um outro patamar, uma outra responsabilidade. O que te levou a essa decisão de ser prefeito de Caçapava ou pelo menos pleitear a prefeitura? Reinaldo, eu também tive o prazer de trabalhar dentro do Executivo, dentro dessa vida pública que eu exerci durante esses 25 anos e fui diretor de serviços municipais dentro da Secretaria de Obras, consegui desenvolver vários trabalhos dentro das outras secretarias e também fui convidado para trabalhar no Legislativo e na Assembleia e é onde eu fiz a interlocução, né, das cidades com o governo dos estados, que tem muito a ver também com o Executivo. Então foi um trabalho que veio também somar nessa experiência que eu trago hoje como candidato a prefeito de Caçapava. Você acredita muito na tua experiência, na tua bagagem, na sua história com Caçapava nessa eleição? Exatamente, Reinaldo. Eu acredito muito nisso, que para você mandar você tem que saber. E eu sou daquele que gosta de estar ali, de olho a olho. Eu não sou uma pessoa de trás de mesa. Eu gosto de conciliar, eu gosto de estar do lado do povo, eu gosto de estar ouvindo a necessidade. E eu vejo que Caçapava, nesses 20 anos, ela teve muitos prefeitos com ideias diferentes, que nunca deu sequência no trabalho do outro. Porque ali é um tijolinho, é uma casa que a gente vai construindo. Então a gente não pode deixar, só porque o outro prefeito começou, a gente não vai terminar. Tem que terminar sim. A gente tem que fazer a cidade crescer, a gente tem que aproveitar os bons projetos. E isso não aconteceu. Então agora eu senti essa necessidade dentro de mim, que sou nascido em Caçapava, trabalhei muito dentro, né, da política de Caçapava, tanto no Legislativo e Executivo. Agora eu quero trazer essa experiência como prefeito. Eu quero ser o melhor prefeito de Caçapava. Bom, você como vice-prefeito, você consegue trazer alguma coisa dessa gestão para você, para dar uma sequência, ou você não teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho na atual gestão? Sim, no começo eu tive muito trabalho, consegui muito fazer gestão de programas junto com o governo dos estados, muita coisa aconteceu.
E isso com o meu dedo também, porque eu transitei muito lá em cima nessa parte do governo, desses programas, entendeu? Principalmente de vicinais, estradas, pontes. Então, a gente tem que saber aonde está o programa, o dinheiro, para a gente saber ir buscar. Então, eu digo para você, muita coisa aconteceu sim com o meu dedo. Você esteve presente, pelo menos em boa parte da... Em boa parte, principalmente de emendas, trabalho na área de esporte, a pista de skate, a reforma do nosso museu. Então teve muita coisa ali, até atas de serviços também, de manutenções de estradas, que foi recursos que eu fui buscar, porque Caçapava ainda, ela trabalha com uma arrecadação abaixo daquilo que as demandas apresentam. Então a gente tem que buscar esses recursos para suplementar esse trabalho dentro do município. Tem que buscar esse dinheiro nessa verba estadual federal, ter os bons contatos com deputados, mas também tem que atrair investimentos para o município, né? No caso, até para ter a geração de empregos, né? Para o dinheiro ficar em Caçapava. Como é que você está mapeando isso? Aliás, o teu vice, o Alexandre Rax, é uma pessoa que eu acho que vai te ajudar muito nisso, né? Pelo que você já havia comentado numa outra entrevista, né? Para atrair empresas. Como é que você pensa nesse assunto? O que você está trabalhando em relação a isso? Reinaldo, você tocou num ponto que é essencial para o futuro de Caçapava. Caçapava não existe outra receita. Se você não mudar, certo, a economia do município, você não gerar emprego, não gerar receita, a gente vai continuar sendo um pedinte do governo do estado e da União. A gente tem que fazer a nossa cidade sobreviver com aquilo que arrecada. E para isso a gente tem que abrir as portas da nossa cidade para as empresas. Hoje a gente tem uma lei de 98 que ela fecha a cidade, que ela evita de muitas empresas que já podiam estar instaladas no município e foram para outras cidades, porque nossa cidade não permite, nossa lei não permite. Então a gente tem que fazer uma reforma legislativa logo no primeiro ano. O primeiro ano é um ano assim que a gente pega um orçamento deixado pelo outro governo, que a gente não pode fazer muita coisa, mas a gente pode projetar o futuro. A gente pode projetar os próximos 4 anos e projetar uma Caçapava para 10, 15, 20 anos. A gente nunca pode pensar no hoje. Quem pensa no hoje fica parado, porque ele só fica pagando e atendendo a necessidade de momento. Então, você tem que fazer a cidade crescer e desenvolver, abrir as portas dela, trazer essas empresas, principalmente de tecnologia. O parque tecnológico nosso ali, ele é vamos dizer, ele é um celeiro ali de empresas, de incubadoras que vão crescendo, chega uma hora ela tem que pular para fora. E toda a cidade aqui da região, em volta dela, se preparou. O município de Jambeiro, ela tem áreas para doar e para a empresa, para fazer concessão. Ela tem uma lei de incentivo para atrair empresa. Paraibuna, mesma coisa. Jacareí, mesma coisa. Caçapava não tem. Caçapava não tem, ela está presa ainda. A gente perdeu várias empresas. Eu digo para você que o ano passado a gente perdeu uma empresa de esquadrilha de alumínio, que faz janelas, portas de alumínio, porque nossa lei não pode se trabalhar com alumínio. Mas espera aí, você não está fundindo, você não está poluindo o meio ambiente. Então há uma controvérsia aí nessa lei. Ela não se conversa com o plano diretor. O nosso plano diretor também tem que ser mudado. A gente tem que aproveitar o nosso território. Ele é cortado por 2 rodovias, a Dutra e a Carvalho Pinto. Então a gente tem que criar setores industriais perto. Você sabia, Reinaldo, que Caçapava é a única cidade que tem 2 entradas pela Carvalho Pinto? É a única? É a única. E não sabe aproveitar essa situação. Tem uma que ali que vai para Piedade, né? Piedade e a outra em Caçapava Velha. Exato. Então, tem
tem portas que podem ser abertas e não são, porque a lei fica proibindo. Então vai depender aí de um plano diretor e também de uma reforma dentro da Câmara. Exatamente. Tá, para essa lei de incentivo. A gente precisa de vereadores conscientes, a gente precisa que a população trabalhe bem, vote, analise o legislativo, para a gente ter vereadores ali que pensem na cidade, que votem com a cidade. Ali, legislativo e executivo não foi feito para viver em briga, em atrito. Nasceu para ser em harmonia entre os poderes. São poderes distintos. Você foi vereador. Fui. Dá para trabalhar em harmonia Câmara e Prefeitura, mesmo se for da oposição, por exemplo? Sim, a Como é gente que faz tem que isso? saber trabalhar com o diferente. Não é porque que a gente tem o esquerda, tem o direita, tem o centro, não vai se conversar. Quando a eleição termina, são 4 anos que você tem que trabalhar, e ele tem que pensar na cidade. Então, se a oposição foi minoria e ela tem vereadores dentro da Câmara, a gente não pode deixar de fazer eles participarem. Eles têm que saber e ter a responsabilidade daquilo que eles estão votando. E a população saber também, porque se ele for contra por uma questão de ego, não, eu sou contra ele, isso aí não é bom. Não, de jeito nenhum, tem que ser bom para a cidade. Porque aqui a gente está de passagem ali. Então a gente tem que saber otimizar o tempo, tanto do legislativo e do executivo, para fazer as coisas acontecerem. Então é para isso que o Paulo está aqui, é para isso que o Paulo se coloca como candidato a prefeito de Caçapava. Paulo, você tem andado por Caçapava, né? Os candidatos, esse período, os candidatos andam muito pela cidade para exatamente acompanhar e ouvir as demandas da população. O que você mais tem ouvido em Caçapava? Qual é o grande desejo da população nesse momento? Eu tenho um levantamento que eu fiz com o meu grupo. Ainda a saúde é a principal, vamos dizer, calo no sapato de uma prefeitura. São 52% de reclamação e o restante dividido entre as outras. Então, a saúde ela tem que ter um olhar diferenciado, ela tem que ter um olhar mais humanizado. Porque não adianta só você investir dinheiro e não ter resultado. Caçapava hoje põe 30% na saúde, aonde por lei você tem que colocar 15%. E você vai ver uma pesquisa dessa, você vê ainda que a saúde é o principal reclamação hoje da população. Os 30% não estão adiantando? Não estão adiantando. Falta remédio, falta médico. As reclamações são diversas. E Caçapava, ainda por ser uma cidade de média baixa, ela ainda é de baixa complexidade. A gente depende ainda do Estado, ainda nas cirurgias mais complexas, seja ela de câncer, seja ela de cardíaca. Então, a gente entra numa fila do CROSS e fica aguardando a vaga. Você acha que um câncer, ele aguarda ali? Não vai esperar. Ele não vai espera. esperar. Então, Caçapava tem que olhar assim, tem que ter essa política pública de sair. A gente tem que ter um secretário de saúde que saiba ir lá com a Secretaria do Estado de Saúde e eu falar, ó, nosso município, a população está morrendo por falta de atendimento. Ela está morrendo por falta de saúde. Então, a gente tem que ir lá brigar, a gente tem que ter um grupo, sabe, que funcione, uma equipe que funcione e que conheça Caçapava. Sobre equipe, né? Você fala que tem que ter uma equipe que conheça a Caçapava. Como que você pensa em relação a uma equipe? Você tem que montar um grupo de trabalho a partir do momento que você for eleito, evidentemente, né? Como é que você pensa num grupo de trabalho em Caçapava? Reinaldo, logicamente, a gente, com o tempo, né, que a gente está trabalhando, a gente já vai pensando nas pessoas, a gente não deixa para pensar na hora. Porque você tem que conversar com essas pessoas, com técnicos, até mesmo para você elaborar já um plano de governo para que você entre na prefeitura, trocar o pneu com o carro andando. Uhum. Você não pode deixar para sentar lá dia 1º de janeiro e o que eu vou fazer? Não, não pode. A cidade não pode parar. O tempo político é muito curto.
Então, a gente tem que sentar, conversar com esses profissionais. Logicamente, eu tenho conversado muito com gente de Caçapava, pessoas que conhecem a realidade do município. É difícil você atrair um profissional para a área pública por causa do salário, que é muito baixo. Eles ganham muito mais na área privada do que dentro da área pública. Mas eu conheço pessoas, sim, que já deu o sim para o Paulo para contribuir para a cidade, para ajudar a nossa cidade, trazer a nossa cidade assim para o eixo que ela está hoje, merecido assim. Nossa, Caçapava fica entre as 2 cidades maiores do Vale. Caçapava existe. O fato de você ter uma chapa pura, só o MDB, ajuda você a montar essa equipe, porque quando você tem mais partidos, às vezes tem que lotear. Né? O partido de cá quer tal secretaria, esse partido quer tal secretaria. No caso de uma chapa pura, você acha que é mais fácil trabalhar com essa equipe, montar uma equipe? Reinaldo, fica mais fácil. Porque eu não tenho a obrigação daí, entendeu? De fazer o toma lá da cá, entendeu? Que um partido veio comigo, eu vou ter que dar uma secretaria para ele, daí eu vou ter que analisar o profissional que ele vai estar oferecendo para mim, se ele vai corresponder àquilo que a gente precisa dentro de um plano, né? Dentro de um planejamento. A gente não pode pensar assim que ele vai vir ali, eu vou pensar que eu vou fazer. Não, ele vai ter que vir e seguir o planejamento que tem o partido. O que a gente pensa de melhor para a cidade. Então, respondendo a sua pergunta, fica muito mais fácil para escolher e trabalhar. Bom, vamos falar de um assunto que eu tenho conversado com os demais candidatos, né? Não só de Caçapava, a gente fez uma série com a cidade de Taubaté, e uma das preocupações, Paulo, são pessoas que estão nas ruas, né, em situação de rua, pessoas que estão no semáforo pedindo ou vendendo alguma coisa, e isso não é só Caçapava, né? Se passa pelas cidades da região, são todas elas. Taubaté, a gente falou muito sobre isso com os candidatos. O que você pensa sobre isso? O que é possível fazer para sair de uma situação dessa? É uma situação bem complicada mesmo. Como você bem falou, né, não é uma cidade só de Caçapava que vive isso, mas todas as cidades vivem isso, principalmente depois da Covid, né, que aumentou bem esse número. E a gente tem que ter uma ação concreta, a gente tem que ter uma ação assim de saber fazer um censo, um levantamento dessas pessoas que estão em Caçapava hoje. Como que eles chegaram, como que foi a porta de entrada deles, para você saber também parar isso. Porque eu falo para você, eu ando em Caçapava, cada dia eu vejo uma cara diferente, mas da onde surgiu esse cidadão, meu Deus do céu? Daí você vê, andando não veio. Então, tem município que costuma, de praxe, botar dentro de um ônibus e mandar para a próxima cidade. Tem que monitorar isso daí. Ficar monitorando. Então, você saber essa situação, você vê o que é da cidade mesmo, o que não é, você saber fazer um levantamento e ver se eles querem ajuda também. Porque, às vezes, hoje não pode fazer muita coisa, porque tem o direito dele de ir e vir. Então, se ele não tiver cometendo nada de errado, a gente não pode fazer nada. Mas a gente pode oferecer, sim, a gente pode oferecer uma casa, entendeu? Que é a casa de passagem do município, que é o antigo albergue, onde ele pode sair com uma roupa limpa, onde pode ser levantado o documento, onde pode ser levantado a origem dele, onde ele pode se alimentar, onde ele pode passar por um médico, ver se ele está com algum tipo de doença. Daí você vê, você quer voltar para sua cidade, você encaminha ele. Você tem familiar, fazer os profissionais entrarem em contato com a família. Tá aqui, se a gente colocar ele no ônibus, você recebe ele na cidade de vocês, ele está sendo cuidado, ele está sendo bem cuidado, a gente dá uma oportunidade para eles. E fazer parcerias também com essas clínicas, que muitos deles são usuários de drogas. Então, se você não tratar, não der uma oportunidade deles na rua, eles não vão encontrar saída. Então, tem que sim fazer essas parcerias para estar encaminhando eles para essa clínica, e depois dessas clínicas você já dá o segundo passo, que é procurar a família, procurar socializar ele de novo para trazer de volta. Mas eu digo que é um trabalho bastante difícil. Se você não tiver um investimento na secretaria, principalmente de profissionais, de gente
que façam esse trabalho, entendeu? Fica difícil. Vendo as suas redes sociais, Paulo, eu vi um vídeo que você gravou sobre o transporte da cidade, até dando uma sugestão de colocar o ônibus elétrico em Caçapava, né? Outras cidades já estão aplicando essa modalidade. Isso é possível em Caçapava? Que análise você faz do transporte hoje no município? Reinaldo, obrigado pela pergunta. Isso aí foi uma coisa que foi bastante comentada na rede social, de falar, né, que as pessoas elas ficam esperando, no mínimo, um horário de ônibus e eu falando de ônibus elétrico. Mas vamos lá. O que Caçapava precisa hoje? Ela precisa de bons exemplos. Tem cidade que funciona o transporte público, sabe? Tem cidade do tamanho de Caçapava, tem cidade maiores, tem cidade menores. E você saber o tipo de investimento que você pode estar fazendo para estar ajudando isso, para dar um transporte público de qualidade. A questão do ônibus elétrico, ele é o mínimo. Qualquer empresário que você pegar hoje, ele vê que um ônibus elétrico hoje, ele traz mais benefício para ele em todo sentido, até de meio ambiente, até na questão de economia. Só que o problema está no estudo, está no levantamento. Esse contrato de Caçapava, ele foi feito por 28 anos, ele já está no 24. Então, é um contrato antigo de uma realidade diferente do município. E quando veio a Covid ainda, que a pessoa desaprendeu de andar de ônibus, isso aí não voltou. Hoje muita gente usa Uber, muita gente usa outros meios de ir trabalhar. E o que acontece? Eles não conseguem sobreviver, não tem renda. O ônibus, para ele circular, ele tem um custo. Sim. Ele tem pneu, ele tem óleo, ele tem um motorista, ele tem os encargos, ele tem tudo que ele tem que pagar. Então tem que fazer um estudo rapidamente, entendeu? Fazer um estudo e abrir de novo uma nova licitação aonde você pode enquadrar esse tipo. Eu quero um ônibus mais de qualidade, eu quero um ônibus elétrico, eu quero um ônibus que funcione, tudo, os cadeirantes, e você trazer a tecnologia hoje junto, dentro de um enquadramento, de uma pesquisa que pode ser pago pelo tanto o município subsidiar uma parte e a empresa outra. Porque a tendência hoje é essa. São José dos Campos ela já faz isso hoje. Parte do transporte é subsidiado pelo município. E Caçapava, mais futuramente, não vai fugir disso. Um outro tema importante é a questão de segurança, né? Nós estamos numa região que realmente é uma região que lidera em números de homicídios, né? Vira e mexe a gente tem essas informações, né? Que a região inteira, né? Não é Caçapava, a região toda. Mas para proteger Caçapava depende também aí da visão do prefeito. A gente sabe que segurança envolve muito o governo estadual. O que você pensa em relação à segurança de Caçapava por parte da prefeitura? O que é possível fazer de diferente? É isso que eu falo, Reinaldo. O prefeito, além de querer, né, ser o prefeito, de ser um gestor, ele tem que ser um político. Ele tem que fazer essa gestão junto ao Estado e fazer o Estado também entender, entendeu, as demandas do município. Porque senão vai ficar trocando figurinha. A gente vai ficar vendo, se entrar dentro de uma delegacia hoje dessas antigas, você vê lá dentro como é que é tudo no improviso, é tudo ali no paliativo. Então, se você não tem esse olhar, entendeu, para segurança pública de investimento do Estado, o município não consegue arcar. Agora eu digo para você, o município pode fazer sim a polícia municipal, que é a guarda municipal. Sim. Se você fazer um investimento em cima disso, você vai conseguir amenizar o problema do Estado também, junto aos policiais, que ele tem também... vamos dizer, um braço dele até onde que ele pode estar colocando o número de profissionais na rua e veículos, mas é atender essa demanda. Eu digo que Caçapava hoje, ela tem de tudo, desde a parte ali do roubo, né, do tráfico, e desses pessoas maiores também, que é de ladrões de carga, essas coisas ainda, que acaba acontecendo de parar em Caçapava ali em algum lugar, algum caminhão roubado, alguma outra coisa. Agora,
Se você não fazer um investimento, entendeu? Para fechar isso, Caçapava tem dois, eu falo assim, dois extremos aonde a droga entra. Eu não vou falar o bairro aqui para não constranger. Ali a gente sabe há anos que o mantém aqui dali é o de fora, é o traficante de fora. Eles vão colocando ali, o menino vai crescendo, tem 14 anos, atingiu 15, daqui a pouco tem chefe ali com 15 anos, matou ele, quem que é abaixo dele? Você que vai agora assumir o lugar dele. Assim, é uma cadeia e fica virando e não acaba nunca. Então, se a gente não ter seriedade para a gente cobrar isso, principalmente da polícia, que é a polícia civil, a polícia investigativa, para ela ter um trabalho, entendeu, mais efetivo, ter um trabalho sério mesmo, de saber da onde que é a porta de entrada disso, para você pelo menos amenizar, a gente vai continuar perdendo nossos filhos para a droga, para o roubo e para o outro, porque eu conheço muitas mães que choraram a morte dos seus filhos nesses dois bairros, porque até agora hoje não fizeram nada de efetivo para melhorar, para estagnar esse crescimento da droga. Porque a partir do momento que entrou, a criança sai da escola, não pratica mais esporte, não faz nada. Ela vai tentar viciar o vizinho para ele ser mais um viciado para comprar e mover aquela cadeia. Aí entra uma outra política, que é uma política voltada para o jovem, né, que também tem que ter. Você falou jovem, é um menino ali, 14, 15 anos, para estar envolvido com o tráfico, ele vai crescendo nesse ambiente. Como é que é trabalhar com esse jovem exatamente para evitar, né, dar condição para ele evitar chegar nesse ponto? A gente tem que criar dentro do município um setor direcionado que seja para o jovem. Eu acredito assim que a porta de entrada disso pode ser a Secretaria de Esporte, que é a secretaria caçula hoje do município, que ela pode acolher um departamento da juventude e a gente criar núcleos de diversos segmentos de dentro do esporte, num extremo ao outro de Caçapava, e começar a trabalhar essas crianças. Você pode até criar monitores, sabe? Criar ali de dentro jovens que querem esse caminho, até para ser um professor de educação física mesmo, até para ser um atleta mesmo. Caçapava é um celeiro ali até do atletismo, mas a gente tem que dar oportunidade para eles. Então, essa porta de entrada, eu acho que é a gente criar dentro da Secretaria de Esporte o Departamento da Juventude, que vai criar esse direcionamento da criança para o esporte, para analisar cada bairro, cada setor, o que está faltando ali, que tipo de equipamento que a gente pode levar para lá, que pode estar ajudando, amenizando, ocupando a cabeça dessas crianças hoje, quando ela estiver naquele intervalo da escola, que ela pode estar fazendo outra atividade. E a Secretaria da Juventude é para isso, é para ocupar, para direcionar isso aí. Então eu quero fazer um trabalho junto nos bairros, com isso aí, junto com o esporte, para a gente estar direcionando aí e criando crianças com um futuro melhor para a cidade, para a gente trazer um bom engenheiro, um bom advogado, um bom professor, seja o segmento que ela escolher para a vida dela. Eu não sei se Caçapava tem ainda, mas ali perto do Jequitibá tinha uma pista de bicicross, que era muito conhecida, muito famosa, que formou vários campeões. Exatamente. Eu me lembro muito bem. Tem ainda ou não? Tem ainda. Ela está sendo reformada já há algum tempo, né? Pelo cobertor ser curto, como é que eu falo assim, né? De prioridade para obra, infraestrutura, porque está usando um pouco ali também de asfalto. A gente não chegou a ser concluído, mas resolveu-se sim de reativar aquela quadra. Aquela ali está dentro do meu plano de reativar junto com os organizadores do bicicross, que tem crianças ali com potencial de disputa, de levar o nome de Caçapava de novo no estado e no Brasil. Eu achava muito bacana ali as crianças muito bacana, praticando lotava. É aquilo, se você dá estrutura, você cria condições para eles. Primeiro para treinar e depois para você atrair para Caçapava, para receber essas competições,
você sobe de patamar, você joga a criança em outro nível de consciência. Agora, só para a gente caminhar para a nossa reta final aqui, educação. O que você pensa? Quais são os seus planos, suas ideias? O que você também tem escutado nas ruas sobre a educação no município? Vamos lá, Caçapava, ela trabalha com a educação, né, de 0 a 2 anos, que é o infantil 1 e infantil 2, que vai até os 6. Tá. E depois até o 9º ano, Que é o fundamental. que é o fundamental. E essas crianças, a gente tem em torno em Caçapava de quase 10 mil alunos. A gente divide ainda do ensino de Fundamental 2, que é a maioria, chega na 4 e pouco, e os outros nas outras crianças. E as creches, que são 5 creches só que tem numa cidade desse tamanho. Então, precisamos criar urgente mais creche escola, ou seja, de programas do governo federal, do governo do estado, porque o município não vai ter caixa para você construir de fonte 1 do Tesouro uma creche do dia para a noite. Tem muitas mães que não conseguem colocar na creche a criança hoje? A demanda é muito grande. Tem mães que ela é pai ao mesmo tempo. Se tem uma mãe que tem 3 crianças, que tem de 2, de 4 e de 6, como que uma mãe dessa vai conseguir trabalhar? Geralmente uma mãe dessa é diarista. Ela entra na casa da pessoa de manhã e sai na parte da tarde. Se ela não tiver aonde deixar as crianças, ela não consegue trabalhar. Se ela não conseguir trabalhar, ela vai conseguir como manter a casa dela. Aí você tem que construir creche e contratar profissional, né? Encontrar profissional, é isso que eu digo para você. E o caixa da prefeitura dá conta disso ou não? Não dá. Tem que buscar. Tem que buscar programa, tem que buscar recursos, tem que dar continuidade no que já está acontecendo. Por isso que eu falo para você, todo prefeito tem que ter a responsabilidade de dar continuidade no dinheiro gasto da coisa pública. Porque senão vai demorar muito mais. Você tem que sim continuar, terminar e dar. A gente tem que acabar com esse déficit que tem de escola, porque você tem núcleos afastados, o lado da Vila do Menino Jesus, que a gente chama de Zona Norte nossa. Ali é muito grande, são mais de uma população de 25 mil habitantes. E ali tem uma demanda grande de creche, de escola, que acaba ficando caro para o município, porque você tem que tirar o aluno dali para estudar em outro bairro na cidade, para conseguir atender eles, para não ficar fora da escola. Então você tem que criar, você tem que projetar. Por isso que eu falo na reforma legislativa, para você criar um crescimento, desenvolvimento da cidade, aonde você vai instalar um loteamento novo, aberto, fechado de ter, que você já pede de contrapartida já uma UBS, um prédio, você já pede já uma creche, você pede, porque isso aí já economiza para o município. Você vai investir daí no custeio disso para mandar, isso aí é o mínimo que o município tem que fazer. Agora, se você fazer isso sem pensar, esperar lá na frente a gente vê o que faz. Você cria um colapso dentro da educação que deixa de fora muita criança, muitos alunos sem ter o direito de estudar. E outra coisa que eu quero trazer também são 3 coisas dentro da educação que eu quero comentar aqui rapidamente. Sim. Que é a educação especial. A educação especial hoje, ela tem tantas siglas assim que você não acredita, entendeu? Só da parte do autismo, são nível 1, 2 e 3. Você não consegue ter profissionais, entendeu? Para atender esse tipo de criança. As mães choram, eu só queria que o meu filho, ele é inteligente, mas ele precisa ter um acompanhante dentro da sala para estudar junto com os outros alunos. E o município não poder dar isso? Gente, não pode. A gente tem que olhar, tem que criar um núcleo disso aí que olhe com mais atenção sobre isso. Segundo, o ensino profissionalizante. A gente tem que criar, preparar, visitar nossas empresas. Aí é onde entra o meu vice, para a gente ver essa demanda que tem, a necessidade que as empresas precisam de profissionais, para a gente capacitar eles. Oferecer o curso certo. Oferecer o curso certo, para trazer ele para dentro. Entendeu? Daí eles falam para mim, Paulo,
Eu quero contratar, mas eu não consigo, porque eu não consigo encontrar profissional dentro de Caçapava, entendeu? Eu vou ter que buscar em São José, Jacareí, em outro lugar. Essa ligação é importante. Então, é muito importante você identificar tudo isso. E dentro disso aqui é a escola do tempo integral. Isso aí é fundamental. Você vai criando, que Caçapava já tem 2, mas a gente tem que ampliar, sabe? A gente tem que prender, principalmente para esses bairros mais vulneráveis, a gente criar escolas especiais que conseguem levar outras capacitação na grade curricular deles, que traga outro nível de consciência deles. E eles vão se alimentar melhor dentro da escola, eles vão ter o desjejum, vão ter o almoço, eles vão ter outras coisas para fazer dentro da escola. Então, a educação ela é fundamental para tudo isso, para desenvolver o ser humano, desenvolver de consciência, preparar ali o nosso futuro. O nosso futuro, Caçapava, eu digo, está na mão das crianças. Se você não preparar bons profissionais ali, que futuro que você vai ter? Paulo, o que você espera da campanha? Só para a gente finalizar aqui agora. Campanha praticamente para começar no dia 16, né? Exatamente. E aí a gente está entrando aí nos minutos finais das pré-campanha. Eu quero uma campanha de proposta. O Paulo aqui quer apresentar proposta. Ele quer apresentar o seu currículo, o seu trabalho de vida pública, tanto pelo terceiro setor de vida pública, tanto do outro, para a população de Caçapava. Eu espero que a população ela consegue verificar, né, os candidatos A, B, C, D e E. Ver eles, cada um, ver a experiência, ver o que a pessoa fez. A pessoa já foi gestor, a pessoa já cuidou, ela já foi empresário. O que essa pessoa fez na vida até hoje? O que ela já apresentou até hoje? Que ela vai ter aquela responsabilidade de sentar numa cadeira da prefeitura por 4 anos e melhorar o rumo de nossa cidade. Melhorar as oportunidades de educação, saúde, segurança. Então, a pessoa tem que ser vista por esse lado. A gente tem que acabar com essa polarização de esquerda, direita e centro, achar que a pessoa está votando, entendeu? Não, eu estou votando naquela pessoa por causa do Bolsonaro. E não quer nem saber se a pessoa viveu aqui em Caçapava, se a pessoa conhece Caçapava. O que essa pessoa conhece assim, que ela pode andar pelo município e falar que ela conhece da educação, da nossa cultura, da onde que veio, da onde que nasceu Caçapava. É isso que eu proponho, cara, a minha experiência para isso. Também a gente não pode deixar também para o inexperiente. A pessoa hoje que não pagou uma conta de luz, uma conta de água, porque mora com os pais ainda. Uma pessoa ainda que não teve uma experiência de vida. Eu falo falo muito, né, que o orçamento do município, ele é pouco para o tamanho da cidade, comparando com Caraguatatuba, Guará, Pinda. Se você colocar em proporcionalidade assim de ter, a gente tem um déficit ali de quase metade para a gente cumprir o dever da cidade de ter uma zeladoria decente. Agora, se você escolher errado, você vai deixar a nossa cidade na mão de pessoas que nunca fez gestão de nada, que nunca cuidou de nada. Tem o passado querendo... Tem, mas esse passado já passou por 3 gerações que estão aqui hoje que não viram eles nem como vereador, nem como prefeito. Então... Fala, mas Paulo, mas você fala que teve 25 do ano, mas eu contribuí dentro daquele setor que eu trabalhei. Hoje eu estou me colocando como prefeito, como Paulo que já passou por diversos setores, por diversos, pelo Legislativo, Executivo, Assembleia, a experiência para trazer para o município melhor. É a primeira vez que o Paulo Eugênio está se colocando como candidato. Então, como um caçapavense nato, um cara que ama a cidade, que cresceu na cidade. Eu quero poder
tá com a caneta na mão para me fazer o que eu acho certo. Mas e digo para você, Reinaldo, ouvindo, eu digo para você, eleitor de Caçapava, eu quero fazer por vocês. Eu quero estar na porta da tua casa. Eu quero ouvir a necessidade do bairro. Eu quero saber fazer, não pela minha vontade, mas pela tua, eleitor. É por isso que eu estou como candidato de Caçapava, como prefeito. Ok, muito obrigado, Paulo Eugênio, candidato do MDB a prefeito de Caçapava, mais um entrevistado aqui no podcast Eleições 2024. Agradeço a tua presença aqui com a gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos e que Deus abençoe, abençoe Caçapava, os seus munícipes, a nossa saúde que a gente precisa. Um abraço a todos. Obrigado, foi mais uma entrevista da série com candidatos a prefeito de Caçapava. Essa entrevista fica, né, no nosso canal do YouTube, tem o link à disposição para você compartilhar e também aproveite para seguir a nossa equipe nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima entrevista.